A partir de agora, nossa conversa é com o secretário estadual da Fazenda. Eu vou apresentá-lo como secretário estadual da Fazenda, porque hoje o nosso assunto é muito mais administrativo do que político. Secretário estadual da Fazenda, Cadu Xavier. Bom dia, secretário, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Secretário, eu começo repercutindo com o senhor uma declaração bem recente sobre o déficit envolvendo o projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual, que começa a tramitar na Assembleia Legislativa, prevendo um déficit superior a R$1 bilhão, ou seja, para o ouvinte entender melhor, o que vai ser arrecadado e o que vai ser gastado, o déficit, a dívida seria superior a R$1 bilhão. Como é que se equilibra isso, secretário? Olha, Ana, esse é o reflexo, né? A LOA reflete o déficit previdenciário que a gente tem aqui no Estado, né? Todo mundo sabe que o Estado tem hoje uma quantidade maior de servidores inativos do que ativos, e essa conta ela vai para a Previdência, né? Então o déficit previdenciário que chega ali já perto de 1 bilhão e 800, né? 150 milhões por mês, ele, quando a gente bota ele dentro das contas do Estado, ele reflete, acaba resultando nesse déficit orçamentário de cerca de 1 bilhão na proposta de lei orçamentária anual que a gente enviou para a Assembleia Legislativa. Então é uma lei orçamentária que reflete a realidade das contas do Estado. Como se resolve? É uma travessia, Ana. Assim, a gente precisa fazer alguns ajustes. A gente fez a reforma da Previdência, é sempre bom lembrar disso. Se o governo não tivesse feito a reforma da Previdência lá em 2019, finalzinho de 2019, essa situação era bem pior hoje. A gente criou a Previdência Complementar, agora, a partir de 2023, ela foi instituída. A Previdência Complementar é uma medida de longo prazo, né, que também dialoga com essa questão, e a gente precisa fazer com que a despesa previdenciária, o que é despesa previdenciária para quem está ouvindo a gente, Ana? São os salários dos aposentados e dos pensionistas, ela cresça num ritmo que as receitas consigam acompanhar. A gente não tem como agora, como é que resolveria isso no primeiro plano? Vamos contratar 30 mil servidores, para a gente ter mais servidores ativos do que inativos, e aí a conta se ajustaria, né? Ou pelo menos se aproximaria de ajustar. Só que a gente não pode fazer isso porque a gente está acima do limite prudencial, então o caminho é fazer com que essa despesa cresça num ritmo sustentável e que as receitas vão crescendo e a gente atravesse esse período de crise que a gente já está vivendo, não é de hoje. Esse quadro está posto há alguns anos, a gente tem que atravessar esse problema geracional, né? A gente está há 30 anos das estabilizações lá em 1988, né? Já faz 37 anos, né? Então é natural que essas pessoas estejam se aposentando, estejam aposentadas. A gente precisa fazer com que a partir de agora servidores sejam contratados e que você controle o crescimento da folha dos aposentados. Ele não pode crescer acima da inflação, que é o que vem ocorrendo nos últimos anos. Secretário, por falar em folha de aposentado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deu ganho de causa para os professores para o reajuste anual do piso nacional da categoria. Há quem faça um cálculo que isso quer dizer algo em torno de R$140 milhões por ano, 145 milhões de reais. O que é que isso já implica diretamente, digamos, para hoje, na questão dos reajustes dos professores? Havia algo represado aguardando essa decisão, secretário? Não. A governadora implantou o piso, todos Sim. os anos ela implantou, então não há nenhum tipo de represamento quanto a isso. A questão que fica, não dá para se calcular, Ana, um impacto assim com a decisão, porque todo ano o percentual da correção do piso do magistério ele é publicado. Você não tem como garantir que ano que vem vai ser 3, 4, 5, 10, 15%. Esse percentual, ele é publicado no início de janeiro, então não dá para calcular impacto, não. Quem está calculando impacto em cima dos futuros pisos não está correspondendo com a verdade, porque a gente não tem esse percentual. Então, a decisão do Tribunal de Justiça garante a implantação do piso da forma como ele está posto hoje.
Então, mas não tem como definir o impacto disso nas finanças, por exemplo, do ano que vem, que a gente não tem o percentual ainda do piso. O senhor falou sobre travessia, e quando o Estado do Rio Grande do Norte, o governo do Estado, conseguiu aumentar o ICMS de 18% para 20%, se imaginava uma reorganização financeira, o início dessa reorganização. Mas o movimento recente da sua secretaria, buscando a antecipação do ICMS com empresas beneficiadas com PROED, foi lida como um movimento de que o Estado continua no sufoco, até para pagar, se está querendo antecipar o ICMS, porque não tem dinheiro para pagar o servidor. É fato, secretário? Olha, Ana, a gente tem que fazer uma análise do ano de 2025 olhando um pouco para 2024, né? A gente teve o ano de 2024 muito sacrificado por causa da alíquota de 18%. A gente trouxe para janeiro desse ano quase que o 13º todo de 2024. Isso teve impacto em 2025. E, além disso, também, de forma bem transparente, os servidores estaduais estavam há bastante tempo sem uma atualização salarial. Isso foi pactuado, né, pela Secretaria de Administração no ano passado com os servidores, e isso teve impacto na folha também esse ano. Então, a soma dessas duas questões trouxeram a necessidade da gente fazer... Eu chamo de uma readequação de fluxo de caixa, Ana. Assim, primeiro que a gente está falando, eu ainda não... Acho que falei uma vez só sobre essa questão da antecipação na imprensa. São empresas que têm benefícios fiscais, né? O PROED chega a dar 95% de redução de ICMS. O regime especial de atacadista também dá uma grande redução do ICMS. Esses contribuintes que têm esses benefícios, a gente readequou a data de pagamento. Foi isso que a gente fez. A gente não mudou o benefício, não reduziu o benefício, não cortou o benefício. A gente readequou a data de pagamento para o período que é o pagamento da folha, que é a maior despesa do Estado, todo mundo sabe disso. E houve por parte, né, do setor produtivo, uma reclamação, talvez porque a gente não tenha antecipado essa informação para eles, né? Isso, de fato, é uma característica nossa do governo da professora Fátima, esse diálogo aberto com o setor empresarial. A gente não fez essa comunicação antes. Mas isso só vai acontecer no primeiro mês. Nos meses seguintes, como já está pactuado, né, com os contribuintes, a gente não vai, espera que não tenha nenhum tipo de reclamação, até porque não mudou o benefício, só mudou a data de pagamento. Secretário, por falar em pagamento dos servidores, a gente está se aproximando aí da data de 13º salário, se aproximando também da data do final de ano, novembro, dezembro. O que o senhor tem hoje de garantia para o servidor público em termos de pagamento, secretário Cadu Xavier? Olha, Ana, primeiro dizer para o servidor público estadual que desde 2019 voltou a ter calendário de pagamento, voltou a ter o cumprimento dos seus direitos, que ele pode ficar tranquilo, que o governo novamente vai pagar, já é o 7º ano do governo, o 7º, 13º que a gente paga. E a gente vai pagar o 13º, muito parecido, acredito eu, que como a gente sempre fez. A gente sempre paga um pedaço em dezembro. Na verdade, a gente paga os servidores que têm dos órgãos que têm receita própria, faz uma antecipação no meio do ano e finaliza em dezembro, esses servidores. Esse está garantido, confirmado. A gente já pagou uma Sim. parte, né? Os demais, a gente vai cumprir o calendário como a gente vem cumprindo nos outros anos. Paga uma parte em dezembro e complementa no início de janeiro. Eu não tenho como ainda, Ana, antecipar como vai ser, quem vai receber quando e quando vai terminar. Mas o que eu posso garantir ao servidor que está nos assistindo é que, mais uma vez, o governo da professora Fátima vai sim honrar o pagamento do 13º, que é muito bom para o servidor, Ana, é importante dizer isso, mas é muito importante também para a economia. A gente sabe que há uma dependência do comércio local do pagamento do 13º até para o final de ano. A gente tem uma expectativa de uma grande alta temporada, né? E o pagamento do 13º é fundamental para isso. Além do pagamento do 13º, tem a perspectiva de uma grande alta temporada do ponto de vista de turismo. A gente vai começar o voo diário para Buenos Aires, tem muita coisa boa acontecendo, então vai ser um grande final de ano para o povo potiguar e para a economia do nosso estado. Secretário, eu me recordo que ano passado, já esse ano, em janeiro, o 13º foi concluído, salvo engano, 10 de janeiro. Deve ser nesse patamar, secretário? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está trabalhando para isso. Eu não posso antecipar como ainda, Ana. O que eu posso antecipar é que vai acontecer. Isso é importante para a economia, porque agora a gente está já entrando aqui no mês de novembro, estamos no último mês no último dia do mês de outubro. É o período que os empresários, os comerciantes compram para se preparar, para fazer o estoque para o final do ano. Então a gente pode tranquilizar
os empresários, os servidores, que vamos ter o 13º sim. A gente só não tem como dizer como vai ser. A gente costuma anunciar isso ali no mês de dezembro, no iniciozinho do mês de dezembro, mas vai ter sim 13º, o servidor pode ficar tranquilo, e a economia também do nosso estado, que a gente vai ter o 13º dos servidores públicos estaduais pagos, como a gente sempre vem pagando nesses 7 anos do governo da professora Fátima. A gente fala isso, Ana, parece pouca coisa, né? Mas eu sou servidor, eu sei que também você tem familiares servidores. Isso não era a realidade do Estado antes do governo da professora Fátima. A gente chegava em novembro, dezembro para receber o salário de outubro, de setembro, e 13º a gente não tinha a mínima ideia de quando ia receber, mas desde 2019 para cá o servidor tem essa tranquilidade de saber que vai receber o seu 13º sim. Secretário, a gente começava essa entrevista falando sobre a diferença de arrecadação e de despesa prevista para 2026. Sim. E se a gente pensar no fechamento de 2025, a gente fecha com déficit? O senhor já tem uma previsão de valores desse déficit que deve fechar em 2025? Ou seja, o débito com fornecedores, com terceirizado e tal? Ana, eu digo sempre isso e falo isso olhando para o fornecedor do Estado, que de tudo que a gente melhorou nesses 7 anos do governo da professora Fátima, o que a gente tem mais dificuldade de dar uma condição melhor é o pagamento dos fornecedores. Ele é melhor já, bem melhor do que era antes, né? Até outro dia me perguntaram se a situação fiscal de hoje é melhor do que era antes. Eu não preciso nem dizer, né? Era um caos, né? 4 folhas em atraso, débito com todo mundo. Hoje a gente não tem essa situação. A ponta que ainda precisa ser ajustada é a questão dos fornecedores. A gente não nega isso, eu não nego isso. Mas é uma situação que a gente não tem como estimar quanto a gente vai deixar em restos a pagar ainda. A gente tem reconhece que esse vai ficar, óbvio, restos a pagar para o ano que vem, mas numa situação que a gente consiga dar algum tipo de respiro para os nossos fornecedores agora no final do ano. As finanças estaduais e dos municípios também, Ana, elas são sazonais, né? A gente atravessa um período de maré alta nas receitas de novembro a abril, né? De novembro a abril. De maio a outubro, ela entra num período de maré baixa. Então, a gente começa a entrar agora em novembro nesse período de maré alta. E isso ajuda também no pagamento dos fornecedores. Então, agora, no final do ano, a gente deve dar uma melhorada na situação dos fornecedores, que nesse momento é uma situação fora daquilo que a gente imagina razoável para eles. A gente conversa com o secretário estadual da Fazenda, secretário Cadu Xavier. Secretário, o saque do Fundo Garantidor da Arena das Dunas também um pleito do governo do Estado. E aí eu quero até que o senhor me explique direitinho. É um fundo, um valor que me parece mais de 70 milhões de reais, e o governo do Estado quer sacar esse dinheiro, isso, secretário? Ana, eu preciso... essa questão da Arena também é outra questão que se fala pouco, né? Mas eu vou falar... Então, o senhor vê que a gente está falando muitos assuntos que precisam ser estudados, isso né? É muito legal, assim, a gente dá transparência. Esse contrato é muito ruim, tá? De forma bem aqui transparente. O contrato que foi feito da Arena das Dunas é muito ruim. Ponto. A prestação de serviço da Arena das Dunas é muito boa, né? A gente vê aqui a arena muito bem localizada, muito bem, a manutenção dela é muito bem feita, o gramado, as instalações. Eu gosto muito de futebol, né? Aliás, parabenizar os palmeirenses por ontem, que coisa linda. Vamos ter uma grande final da Libertadores. Foi. Vai ser muito bonito, o Brasil vai parar para ver muita gente torcendo para muita gente torcendo contra o outro, vai ser muito legal. E a Arena das Dunas poderia ser sede de uma final dessa, uma coisa que mais para frente a gente pode discutir. Mas ela é uma arena muito bem administrada. Então são duas questões, o contrato é muito ruim e a arena é muito bem administrada. O que a gente está propondo é a repactuação desse contrato, para que a gente pague um valor menor, né? Que a gente pague um valor menor e que para isso use o fundo garantidor para abater esses valores que ainda se deve, para que a parcela mensal fique num patamar mais aceitável. E, para além disso, a gente tira do fundo garantidor, das garantias, né, na questão do fundo, alguns imóveis, né, que já não faz mais sentido estarem lá, porque o débito reduziu bastante do que era no início. Então, é uma repactuação do contrato, é a retirada de imóveis dessas garantias, para que esses imóveis fiquem livres, para que o Estado possa dispor sobre eles. O Estado, e nesse contexto, secretário, desculpa interromper, o Estado planeja vender alguns desses ativos, desses imóveis, para buscar recursos? Ana, eu acho que a gente pode fazer com esses imóveis, por exemplo, a gente estava falando aqui da Previdência.
a gente pode inserir esses imóveis num fundo previdenciário para gerar receitas. Não pode um imóvel, por exemplo, como... Vou entrar num tema polêmico, que não sei nem se a gente vai ter tempo para... Mas não pode um imóvel como ali o Aeroclube, no coração da cidade, um imóvel que deve valer mais... Que a última avaliação passava de 80 milhões de reais, está sendo utilizado lá e não haver nenhum tipo de remuneração para o Estado. É um patrimônio do povo, não é um patrimônio do governo do Estado. É um patrimônio do povo do Rio Grande do Norte, que é também bem utilizado lá, mas que precisa ser remunerado, né? É preciso que haja uma remuneração para o Estado e aí a gente precisa dispor desses imóveis para fazer receita. Pode vender? Pode. Pode trocar um terreno desse por uma ferramenta, como, por exemplo, a Marinha do Brasil fez isso aqui em Natal. Ela pegou ali o terreno do distrito, né, que era ali na Hermes da Fonseca, entregou para uma construtora e trocou por um distrito lá no Rio Potengi, lindo, por sinal. Então, são hipóteses que a gente pode fazer. O Estado pode fazer. Além do Aeroclube, secretário, qual seria outro imóvel que o senhor mira? Bem, eu não lembro aqui quais foram retirados. Eu sei que o Aero foi retirado, tá? Então, assim, mas a gente tem uma gama de imóveis muito grande que o Estado precisa fazer receita disso. Não quer dizer vender, mas quer dizer se remunerar, fazer um contrato de PPP, qualquer coisa que gere receita para o Estado. Então, a gente retirar esses imóveis dessas garantias dá a possibilidade da gente dispor de alguma forma desses imóveis para fazer recursos. Secretário, as concessões, as chamadas parcerias público-privadas, o Estado já tem aí Estrada da Pipa, Rodoviária de Mossoró, Centro de Convenções, Centro de Turismo. Isso. O Estado planeja fazer abrir outras concessões, e eu falo isso porque isso também quer dizer dinheiro para o Estado, ou pelo menos despesa menos. Eu sou entusiasta, tá? Das PPPs, não tenho nenhum preconceito quanto, assim, eu acho que é uma forma de o Estado entregar ferramentas, né, para entidades privadas com remuneração. Esse contrato da Arena das Dunas, que eu digo que é muito ruim, é uma PPP. E talvez esse contrato muito ruim de uma PPP aqui no Estado tenha criado na nossa população, no nosso imaginário, que a PPP é uma coisa ruim. Não é. O ordenamento jurídico da época que regulamentava as PPPs era muito ruim, foi tudo feito muitas pressas para a Copa do Mundo de 2014, mas esse marco regulatório das PPPs já foi alterado aqui no Estado. Então hoje a condição é diferente. Então eu acho que todas essas ferramentas, por exemplo, o Museu da Rampa, que é fantástico, é um patrimônio lindíssimo, todo reformado. Qual o problema da gente discutir uma PPP para lá? Eu não vejo nenhum problema ali ter restaurantes para nossa população, muito mais do que os turistas. Claro que vai ter muito turista lá, mas imagina ali um Camarões, um restaurante, qualquer um outro, qualquer marca nossa, para as pessoas estarem frequentando. Não tem problema nenhum. O que não pode é a PPP, o Museu da Rampa tá lá, todo reformado e com a utilização muito abaixo do que deveria. Então, esse tipo de questão de ferramenta, como o Museu da Rampa, o Centro de Convenções, N outras que o Estado tem, eu vislumbro como uma possibilidade muito boa de fazer parceria público-privada, desde que o Estado seja recompensado de alguma forma, Ana. Não pode a gente firmar contratos de PPP que sejam lesivos ao erário estadual. Secretário Estadual da Fazenda, Cadu Xavier, vou deixar toda a nossa pauta política para uma outra entrevista, porque tinham muitas demandas administrativas e de interesse do hoje, da população, do servidor público. Mais uma vez, secretário, alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Enfim, sempre uma conversa do senhor ver que a gente enfrenta vários temas e que bom que a gente consegue enfrentar esses temas de forma também, como o senhor disse, muito transparente que o senhor traz para a gente. Obrigado, Ana. Só aqui um recadinho. Hoje é aniversário do meu filho, João Vitor, 13 anos. Torcedor do quê? Do Flamengo? Botafoguense. Ele vai torcer pelo Palmeiras. Ele vai torcer pelo Palmeiras. Mas vai ser muito legal esse jogo. Obrigado, Ana. Até a próxima. É sempre um prazer estar aqui. João Vitor, vai torcer pelo Palmeiras, porque não é que ele é do Palmeiras, é que ele é contra o Flamengo. Sem dúvida. Todo mundo vai se mobilizar de alguma forma no dia 29 de novembro. Eu tô também quase vestido, tô vindo de verde hoje antecipando. Obrigada, secretário Cadu Xavier. 8h em ponto. Repita. O Gomes, você vai com qual? Flamengo ou Palmeiras? Flamengo. 8h em ponto, vou repetir agora. Um ótimo e produtivo dia para você, um grande final de semana. Obrigada por sua companhia. Quer rever essa entrevista e toda a programação? Vem pro youtube.com Jovem Pan Natal FM. Um grande final de semana para você.